Pessoal, quem está acompanhando a gente aí, primeiro dizer para os senhores que nós estamos aí na reta final, não é isso, da nossa preparação para a OAB segunda etapa, e vamos começar a correção do terceiro simulado, que a gente disponibilizou para os nossos alunos presenciais, para os nossos alunos online, e que a gente também disponibilizou para o pessoal aí que acompanha a gente no blog nosso da segunda etapa, como uma forma da gente estar auxiliando, como uma forma da gente estar ajudando, como uma forma da gente estar criando situações de, se Deus quiser, cooperar com a sua aprovação, que é o nosso maior objetivo, que é o nosso maior desejo. Então aqui nessa terceira, na correção do terceiro simulado, fica na largada o desejo de boa sorte, que os senhores aí consigam atingir o objetivo, que os senhores consigam realmente aquilo que vocês buscam, almejam, desejam, que é essa aprovação na segunda etapa. Prova domingo, sem perda de tempo, vamos entrar na correção do nosso terceiro simulado. Como eu estava falando aqui, antes da gente começar a transmissão com o pessoal aqui meio em off, eu acho que esse terceiro simulado ficou muito mais com a cara daquilo que pode ser cobrado dos senhores. Eu acho que nos outros dois a gente veio meio pegando pesado, o que é normal. Eu adoro a gente jogar para cima, para que você possa realmente evoluir e fazer uma prova bem mais tranquila. Peça prática processual, vamos nós aqui, por favor. Simulado número 3. Vou ler um enunciado bastante pequeno. Leonel e sua mulher Maria, domiciliados no bairro de Pinheiros, em São Paulo, adquiriram há 10 anos um terreno com 40 mil metros quadrados, no bairro de Itaquera, na mesma cidade. Nesse período, o imóvel foi alugado 2 vezes, mas hoje encontra-se vazio há 6 meses, época em que a última locação foi desfeita e o imóvel devolvido aos proprietários. Leonel está oferecendo o imóvel à venda pelo valor de R$100 mil. Há cerca de 15 dias, um vizinho do imóvel telefonou para Leonel, noticiando que o terreno fora parcialmente invadido por Solon, que ali construiu um campo de futebol, um vestiário e um pequeno bar, ocupando aproximadamente 4 mil metros quadrados. Convencido de que o imóvel pertence à prefeitura, Solon se recusa a desocupá-lo. Questão: proponha como advogado os proprietários a medida judicial pertinente, visando a desocupação do imóvel. Senhores, nitidamente o que está sendo solicitado aqui é uma petição inicial. E como a gente já colocou até em discussão aqui com as nossas turmas presenciais, houve alguns que enveredaram por um caminho equivocado. A primeira visualização que eu preciso para um bom caminho nessa peça processual, senhores, é que o que aqui a gente está discutindo é a posse. O que a gente tem aqui nitidamente é a propositura de uma ação possessória. Alguns me questionaram: Ival, mas está narrando no enunciado a figura desses aqui, senhores, Leonel e sua mulher Maria, de que, na verdade, eles estão, pelo menos assim o enunciado afirmaria, na condição de proprietários. Sem dúvida nenhuma, eles são os proprietários do imóvel. Mas, senhores, eles têm, além da propriedade, a posse. O enunciado caminha para o sentido que sim. Porque esse imóvel estava dado em locação, não foi? E, consequentemente, tendo sido dado em locação esse imóvel, eles já retomaram a posse desse imóvel, segundo o enunciado, me parece, já no prazo de 6 meses, não é isso? Que eles retomaram a posse desse imóvel. Aí, Val, mas quando que eu entraria com uma ação reivindicatória? Eu vou entrar com uma ação reivindicatória, senhores, não com uma ação possessória, quando o enunciado narre algo tipo o seguinte: você vai ao mercado e adquire determinado imóvel. Você vai ao mercado e paga por um determinado bem imóvel. Quer tomar posse desse imóvel? E lá, chegando para tomar posse, existem pessoas que lá se encontram e que afirmam que elas é que são, na verdade, as possuidoras de. Ou seja, você tem a propriedade
mas você nunca teve a posse. Você tem a propriedade e nunca teve a posse, ação reivindicatória. Ou você, sendo proprietário de um bem, há um outro que lá exerce a posse, e exerce a posse dizendo, não, aqui você não entrará, porque eu é que sou o proprietário. E aí vai se discutir, na verdade, quem seria o proprietário. Aqui não. Aqui, nitidamente, o cidadão, se eu não me engano, chamado Solon, invadiu o terreno, está escrito no enunciado, pegando o equivalente a quanto? A 10%, não é isso? Desse imóvel. Senhores, quando eu falo em ilícito possessório, quando eu falo em turbação e esbulho, esbulho é a perda de, nem que seja parcial. A partir do momento em que eu tenho um imóvel desse tamanho, como descrito no enunciado, e que eu não consigo exercer sobre todo ele a posse, porque alguém invadiu uma parte desse terreno, como aqui narrado, eu estou buscando ou buscarei diante do Poder Judiciário uma ação de reintegração de posse. Porque o que eu tenho aqui caracterizado nitidamente é a perda de. Se fosse uma situação de limitação ao regular exercício da posse, se houvesse uma situação onde alguém não se apossou do meu bem, da minha coisa, nem que seja parcialmente, mas cria um embaraço a que eu exerça dentro dos limites da lei o meu direito possessório, aí seria uma ação de manutenção. Aí você estaria sofrendo uma turbação. Então, tecnicamente, o que a gente tem aqui descrito, senhores, primeiro passo sempre que a gente dá a impedição inicial, dentro da técnica que a gente trabalha com vocês, é o quê? Delimitação da pretensão. E a delimitação da pretensão aqui está muito clara, está muito nítida. É uma ação de reintegração de posse. Qual é o juízo competente? O juízo competente para a ação possessória sempre é qual, senhores? Aquele descrito no artigo 95 do Código de Processo Civil. Porque o artigo 95 do Código de Processo Civil me fala que a competência seria ditada pelo local da coisa. E, inclusive, quando a gente estivesse discutindo posse, propriedade, vizinhança, servidão, nunciação de obra nova, divisão e demarcação, essa competência ditada nas situações descritas na segunda parte do artigo 95, tem sempre que guardar isso para a prova. É causa de competência absoluta. Então, o juízo competente para essa ação possessória, dentro da proposta do enunciado, é justamente São Paulo. Então, dentro dessa proposta, senhores, que a gente está aqui trazendo, o que nós temos é endereçamento a uma das varas cíveis da comarca de São Paulo, capital, sendo situação de competência absoluta. Dica: se cair uma contestação, a gente estava até discutindo hoje de manhã, isso na nossa aula presencial, se cair, por favor, uma contestação de ação possessória, a potencialidade de uma preliminar de incompetência absoluta numa contestação de ação possessória é enorme, senhores. Lembrando, posse, propriedade, vizinhança, servidão, nunciação de obra nova, divisão e demarcação de terras, que são as situações descritas na última parte do artigo 95, estamos diante de critério absoluto de determinação de competência. Está aí. Então, o juízo competente é o juízo da comarca de São Paulo. Se o endereçamento foi feito de forma correta, você aí no exame de ordem já começaria agregando à sua contagem alguns pontos. E na estrutura do preâmbulo? Vamos pensar aqui, por favor. Na estrutura do preâmbulo, senhores. Na estrutura do preâmbulo nós temos nominação da ação, rito especial, técnica ditada por um uso e costume do dia a dia, ação possessória ou ação de reintegração de posse. Ação de reintegração de posse é a dita nominação da ação que você teria e que deveria ser buscado na estrutura da composição do preâmbulo. Vou identificar o réu. E lendo o enunciado, nós identificamos o réu justamente como o cidadão
Solon se recusa a desocupá-lo, não é isso? Então, o réu aqui, segundo o enunciado, é o cidadão chamado Solon. Não há outros dados de qualificação dele, então você deverá usar da técnica de simulação. E o autor? Observem que eu não estou mais preocupado com vocês que estão aí fazendo o nosso curso preparatório para a segunda etapa, tanto presencial quanto online, com a estrutura redacional. Já estou preocupado só com a pontuar, com os pontos, com aquilo que é, na verdade, a leitura necessária. Leonel e sua mulher Maria, me diz o enunciado, domiciliados no bairro de Pinheiro, São Paulo, adquiriram. O imóvel está vazio há 6 meses, época em que a última locação foi desfeita, eles retomaram a posse da coisa. Há que ser proposta essa demanda tanto por Leonel quanto por Maria. Devendo você, já que você sempre iniciaria a estrutura do preâmbulo com o nome dos autores, colocar Leonel e fazer a devida qualificação dentro daquela técnica simulada. E sua mulher, ou simplesmente e Maria. E faria também a qualificação da mesma. Porque aqui nós teríamos uma formação de um litisconsórcio por força do artigo 10, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Porque nitidamente o que se narra aqui é a existência de posse tanto do imóvel exercido por parte de Leonel, quanto exercido por Maria. E, consequentemente, artigo 10, parágrafo 2º, justifica a formação de um litisconsórcio ativo na composição preambular. Então, senhores, a evidência, o que a gente tem aqui é pontuações nessa correção pela competência, São Paulo, pontuações por identificação do réu e, principalmente, pela formação desse litisconsórcio ativo entre Leonel e sua mulher, artigo 10, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Se você assim fez no simulado, você ganhou a pontuação suficiente quanto a endereçamento e quanto a estruturação de preâmbulo, senhores. Ótimo. Pontuações quanto a situações de fato. Leonel e sua mulher, beleza. Então, nós vamos começar pensando nas situações de composição da petição inicial, os ditos fatos, vamos ao plural. Tá aqui, ó, você pode dizer que Leonel e sua mulher são domiciliados, adquiriram em Itaquera, na mesma cidade, um terreno, deram em locação há 6 meses, retomaram o imóvel, que o imóvel está à venda e que foram surpreendidos pela notícia de que o terreno teria sido invadido por um cidadão chamado Solon, que ali construiu um campo de futebol, um vestuário e um pequeno bar, ocupando aproximadamente 4.000 metros quadrados. É o que a gente teria aqui, não é isso? Numa narrativa fática. E, por favor, aquilo que eu sempre gosto de insistir em sala de aula. Não vou mexer em estilo de redação de vocês, não. Ainda mais agora faltando quantos dias para a prova? 2 ou 3, sei lá. Pelo amor de Deus, seja sucinto, claro, preciso. Não tente usar palavras rebuscadas que não seriam situações comuns do seu vocabulário. Use, por favor, na narrativa aquela linguagem sua mais comum, mais usual possível. Não forçando a barra para redações que não tenham a proporção à necessidade. Então, senhores, em relação a fato, o que você vai ter que descrever sucintamente é o que aqui está descrito. A posse deles, autores, sobre o imóvel, e que em determinada data, aqui nitidamente, há cerca de 15 dias, um vizinho telefonou, noticiando que o terreno fora invadido. E como eles retomaram essa posse há 6 meses, nitidamente a data entre a atitude tomada de ir ao Poder Judiciário e o ilícito é menos de ano e dia, para que a gente possa continuar na configuração dessa peça como um procedimento especial possessório. Senhores, os fatos sucintamente serão
a narrativa da posse, que está aqui devidamente caracterizada. A ocorrência do ilícito, o cidadão invadiu tomando ali 10%, 4.000 metros quadrados desse imóvel, e que isso teria acontecido há menos de ano e dia. Sem esquecer de narrar que além da figura do esbulho, por ele praticado, ok? Sem pensar, sem esquecer que além do esbulho, você tem que narrar que ele construiu lá o campo, construiu o bar, construiu também a figura dos vestiários. Pronto. Em relação a fatos, nada mais do que isso aqui você precisaria descrever, até porque o enunciado é muito sucinto e assim eu acredito que será para esse exame de ordem dos senhores. Fundamentos também não é a minha maior preocupação com os senhores nessa hora. Busque ali no Código Civil justamente as situações protetivas desse seu direito, que seria ali a posse, com enquadramento, inclusive, na ocorrência do ilícito. Acrescente situações do Código de Processo Civil, notadamente artigo 924, para justificar pelo 924, senhores, que você, propondo dentro de ano e dia, está solicitando a sua pretensão pelo procedimento especial possessório, e que a lei exige 927 do Código de Processo Civil, justamente a prova da posse, do ilícito contra, e que isso aconteceu há menos de ano e dia. Sendo assim, 927. É, na verdade, uma situação muito simples de fundamentação. Vá ao Código Civil, busque os artigos pertinentes, venha ao Código de Processo Civil, busque a fundamentação legislativa para procedimento especial e aquilo que deve ser devidamente comprovado, pontuações garantidas, vamos aos pedidos e requerimentos. 900 e... Não, obrigado. É porque tem gente acompanhando aqui, os meninos vieram acompanhar de forma presencial também. Ótimo. Também o 921, valeu. Por quê? Porque nós estaremos cumulando pedidos ao pedido possessório sem perder, consequentemente, o procedimento especial. Lembrando que por força do artigo 292, parágrafo 2º, se eu cumulo pedidos de ritos distintos, eu vou para o rito ordinário, não é isso? É o que a lei me fala de forma geral no parágrafo 2º do artigo 292. Mas, senhores, ele não é aplicável no caso em espécie, porque o artigo 921 justamente me permite a acumulação de pedidos aqui, sem a perda da especialização do procedimento. Então, em termos de fundamentação, bastante tranquilidade aqui. Podemos estruturar a parte conclusiva de pedidos e requerimentos. Pedidos e requerimentos. Deixa eu ver se deu o enquadramento. Ficou um pouquinho fora do enquadramento da câmera de gravação, senhores. Então, só um momentinho. Dos pedidos e requerimentos. Deu? Tranquilo? Vamos lá, já que é uma, talvez, última oportunidade que a gente tem de estar trocando ideia quanto aos requerimentos possíveis de serem feitos numa petição inicial. Senhores, por favor, primeiro passo quanto aos requerimentos. Verificação da possibilidade de requerimento de justiça gratuita. E aqui nós temos algum elemento nesse enunciado para solicitação de gratuidade. Leonel e sua mulher têm um terreno de 40.000 metros quadrados, oferecido à venda pelo valor de 100.000. Não há nenhuma narrativa de uma situação de miserabilidade. Não há aqui nenhuma narrativa de que esse cidadão ou ela mereceriam as benesses da gratuidade. Então, nós não solicitaremos a gratuidade. Ótimo. Só que, por favor, depois de você examinar a gratuidade, o segundo passo é examinar justamente o quê? A existência de um possível requerimento de medidas antecipatórias. E, senhores,
É lícita a solicitação de uma medida antecipatória numa possessória de rito especial? É da essência dela. Sendo uma medida antecipatória requerida sem necessidade de comprovação de perículo in mora. Sendo uma medida a ser solicitada sem que você tenha que falar de dano irreparável, de difícil separação. Longe disso. O que aqui a gente tem é demonstrada a existência das situações descritas no artigo 927, qual seja a posse, menos de ano e dia, e que o ilícito ali ocorreu, pronto, o juiz concederá antecipadamente a concessão da reintegração de posse aqui no caso. Então, esse seu requerimento, me permita não ficar necessariamente redigindo ele inteiramente, seria para solicitar, para requerer a concessão em caráter liminar. Lembrando, para quem está me acompanhando, eu só estou pontuando os requerimentos, não estou partindo, como a gente faz inclusive em sala de aula, e também como nós fizemos para o pessoal aí, através da transmissão online, na mão, no braço, segurando mesmo com vocês junto e fazendo juntos os requerimentos. Só estou pontuando. Você vai requerer que o juiz conceda liminarmente a expedição do mandado de reintegração de posse. E por que você poderá solicitar? Porque os requisitos estão devidamente preenchidos. Na verdade, você fará esse requerimento porque a petição inicial é o nome que eu quero ler, senhores. A petição inicial está instruída, tal como descrito no artigo 928, primeira parte. Olhem a redação desse artigo 928 na sua primeira parte. Estando a petição inicial devidamente instruída. Eu sempre questiono quando a gente está nesse artigo 927, quando a gente está nesse artigo 928, o que é que o legislador está querendo dizer para a gente? Quando afirma que a petição inicial estando devidamente instruída, o juiz deferirá liminarmente a expedição do mandado de reintegração de posse ou manutenção, conforme o caso, aqui seria caso de reintegração. Senhores, eu instruo petição inicial com documentos. E nós teríamos, pelo menos numa tentativa primeira aqui, a vivência de estar a petição inicial instruída com prova da posse, do ilícito contra ela e de que isso aconteceu há menos de ano e dia. Por isso, a solicitação dessa medida por força da parte primeira do artigo 928, mas talvez o juiz não tenha essa mesma percepção. Talvez o magistrado não tenha essa percepção diante dos documentos. Então, qual é o seu segundo requerimento possível? O seu segundo requerimento possível será da designação de uma audiência de justificação prévia. Ô Gui, o ar-condicionado está aí? Então, dá um gás, fazendo favor, que está um calor danado. E se o Endrigo estiver acompanhando a gente aí ainda na correção, sabe que começa a fazer calor, começa a dar vontade de tomar uma cerveja. Beleza, meu irmão. Agora esse bicho pegou. Então, senhores, vai que o juiz não acredita que aquela petição inicial estaria ali instruída, não é isso? Com documentos suficientes para a comprovação dos elementos, a concessão dessa reintegração liminar. Há que ser requerida, então, a designação de uma audiência de justificação prévia. Justamente para quê? Para a oitiva de testemunhas, para que através de testemunhas a gente consiga comprovar justamente as situações aqui descritas. Essa situação está descrita no artigo 928, segunda parte. Pegaram a ideia, senhores? Então, sempre numa possessória, você fará aqui essa definição da gente ter liminar de reintegração, petição devidamente instruída. Entretanto, se o juiz acredita ser necessário oitiva de testemunhas para comprovação dos requisitos para
concessão da medida, que seja designada uma audiência de justificação prévia. Pegamos os dois primeiros requerimentos, cara, pode trazer aí prova simulada, toda e qualquer situação de reintegração de posse. Ótimo. Após você vai fazer o requerimento, item 3, também em pontuação de citação do cidadão conhecido como réu. Faça justamente essa situação de requerimento, como nós já treinamos exaustivamente. Lembrando, revelia não é penalidade. Você sempre solicita a citação do cidadão para no prazo legal aqui, querendo apresentar a sua defesa, sua manifestação, sua resposta, sua contestação, sob pena dos fatos serem tidos como verdadeiros, ou sob pena dos efeitos da revelia, revelia não é penalidade. Após esse requerimento, você já pode iniciar, consequentemente, a apresentação dos seus pedidos. O seu primeiro pedido é justamente o quê? A procedência da reintegração. Matamos? Só que a gente tem que ter um traquejo em prova simulada. Qual? Se você pegar o artigo 920 do Código de Processo Civil, você vai observar que ali no artigo 920 do CPC, nitidamente nós temos uma primeira preocupação do legislador com esses ditos procedimentos especiais possessórios, que é a fungibilidade entre esses pedidos. Porque como há um dinamismo nas situações fáticas muito grande, e muitas vezes uma dificuldade de precisão do que seria esbulho e do que seria turbação, o artigo 920 do Código de Processo Civil prevê a figura da fungibilidade. Razão pela qual, senhores, após o pedido precisando a pretensão que você quer de reintegração ou de manutenção, no exemplo aqui é reintegração, não abra mão mesmo assim, apesar da sua convicção, quanto ao pedido, quanto à pretensão, da fungibilidade